Olá, estamos começando mais um programa Rumo Certo, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar de gestão, hoje com atenção especial em um ponto, energias renováveis. E aí, para esse bate-papo, eu recebo aqui Felipe Matos. Felipe é fundador e sócio da Reverde, uma startup preocupada e antenada com o segmento de energia limpa. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Muito contente aí, animado de estar no seu programa para debater esse tema e vários outros aí que a gente for. Muito bem, Felipe, me conte primeiro um pouquinho da Reverde, me fale da sua empresa e da sua trajetória também. A gente começou a Reverde e muito da missão, do propósito da Reverde é levar energia renovável e economia para o consumidor brasileiro, tá? Para milhões de consumidores brasileiros. Gastos com energia, gás, TV a cabo, o que se chama de utilidades, né? Em inglês tem até o termo de utilities, representam quase 9% do gasto de uma família média brasileira. É um gasto muito alto quando você compara com outros países. Então, o brasileiro médio, nessa inflação, nessa vida cada vez mais apertada, gasta muito dinheiro com energia. E a gente nasceu para levar uma energia mais barata, com muita simplicidade. A Reverde é 100% online, sem custo, para a família média brasileira, usando energia renovável. E a gente é um país com muito sol, privilegiado, e a inovação solar, né, das placas está cada vez mais eficiente, e aí você consegue levar uma energia mais barata para o consumidor médio brasileiro. Mas como é que funciona na prática, Felipe? O trabalho da sua empresa é uma startup, né? Mas vocês estão em todo o país. Como é que funciona? Me conta. A gente hoje está no Rio e em Minas e vamos entrar em São Paulo em 2 meses, tá? E isso já são portarias normativas desde 2012, começando essa jornada aí do solar no Brasil. E esse ano virou uma lei federal, a Lei 14.300 de janeiro, né? E como funciona? Na verdade, isso nasce como um estímulo para que o consumidor opte por fontes renováveis, né? A exemplo, tem países na Europa, nos Estados Unidos e alguns estados, até dos Estados Unidos, que já implementaram algo similar e deu muito certo, muito resultado, que é você começar a incentivar energia renovável e que o próprio consumidor opte por isso. Então, a forma simples de explicar, talvez, aqui, como funciona a Reverde, né? Você, Sebastião, pode optar por não usar a energia que chega via concessionária, cada estado vai ter a sua concessionária, né? Aqui no Rio é a Light, né? Em São Paulo vai ter a Enel, tem a CEMIG em linha, e aí Brasil afora, né? Você vai ter dezenas. Mas você pode optar por não consumir a energia da concessionária e colocar, por exemplo, uma placa solar na sua casa. Você tem essa liberdade. Você vai colocar a placa solar, o sol, que é uma beleza, né? O sol no Brasil, a gente tem muito sol, ele vai gerar energia e vai abastecer a sua casa. Só que aí começa a primeira complicação. A energia solar ela é gerada durante o dia e você provavelmente precisa de energia à noite para acender a sua luz e tudo. Ou você compra bateria e bota, só que bateria é caro, então a bateria vai armazenar energia para você consumir à noite. Ou o que você faz? A gente começou tudo e como é que a Reverde mesmo funciona. Foi criado um sistema de créditos e débitos. Então você pode, durante o dia, produzir energia na sua casa, creditar a concessionária o sistema de energia e à noite você puxa essa energia de volta e debita. Então você fica um banco de créditos e débitos. Aí a primeira pergunta eu só posso colocar esse sistema que gera energia solar na minha casa ou se eu tenho uma chácara do outro lado da rua eu posso colocar? Você pode colocar. Então se tem uma chácara do outro lado da rua sua, você bota seu sistema lá, gera crédito e debita da sua casa que está do outro lado da rua. Qual o limite disso? Se tiver a 100 km, pode? O limite é a concessionária. Então, a área da concessionária, e a maioria das concessionárias, muitas concessionárias, pegam quase uma amplitude de estado brasileiro, que é grande, né? Quando a gente pega um país quase continental, o Brasil, é uma área boa. Você pode botar, então, a sua usina solar em vários lugares e depois ter esse crédito e débito que vai zerar a sua conta de energia, né? Netar ela. É assim que a Reverde funciona. Só que ao invés de você construir a sua fazenda solar, a gente, Reverde, aluga fazendas solares e a gente usa o nosso banco de créditos solares que a gente tem para debitar a sua conta. E aí a sua conta fica mais barata, a gente dá um desconto para você de 15% em média, e a sua conta, vamos dizer, que seja de 500, vai para 425, e a gente zera a sua conta até quase 50, 100 reais o consumo mínimo,
grande parte vai para a usina, que teve um investidor que comprou painel solar, fez terraplanagem, criou toda aquela usina, e uma partezinha fica para reverde. Então é assim que a gente opera, é assim que a gente consegue dar desconto sem cobrar nada do consumidor. Ah, interessante. Então o consumidor não precisa necessariamente ter toda a estrutura lá, né? Ele vai ter esse sistema a seu benefício e vai poder usar disso. Isso é uma tendência no Brasil, que eu te confesso que eu tinha visto, eu já vi muito no interior também, e empresas, no agronegócio principalmente, de muitas propriedades, são sustentáveis já com energia, mas é claro, com todo aquele investimento, que não é barato, inclusive, né, de instalação de placas fotovoltaicas, né? Mas você está oferecendo essa sugestão e eu te pergunto isso, já é bastante comum esse mercado no Brasil? Como é que a gente está? Esse mercado é novo, o que, claro, já tem mais tempo. Você tem um mercado que ele se divide, né, de energia no industrial, né, que são 500 mil unidades consumidoras, são indústrias, né, então você vai produzir aço, são coisas muito, muito grandes, consomem uma capacidade gigantesca. Essas empresas já têm projetos muito eficientes há muito tempo, inclusive solar, renovável. Você tem o mercado comercial, né, você vai ter 5 milhões de unidades consumidoras. Esse mercado ele já está um pouco mais desenvolvido, você já tem empresas, shopping center, padarias grandes, e até as padarias pequenas e todo um estabelecimento comercial, que muitas vezes, pelo consumo mais elevado, consegue acessar o mercado livre. E o mercado livre, ele já está mais... Você tem dois mercados, né? O cativo, que é a nossa conta de luz, que a gente compra na distribuidora, e o livre, que você pode comprar no mercado mais aberto. Quem consome muito, está em mais média, alta tensão, consegue acessar o mercado livre, mas o consumidor residencial, e aí para a sua pergunta, para o consumidor residencial, que é a nossa conta de luz, da sua casa, da minha casa, da casa da Dona Maria, do seu João, para isso é muito novo. Então tem poucas empresas, a gente é uma delas e está inovando, e a gente acredita muito nesse propósito, e para mim, para você, para a Dona Maria, para o seu João, comprar placa solar, investir 100 mil reais, ter que manter aquele ativo por 30 anos, ter que usar o telhado, é confuso. Assim, quem mora em prédio, então, um apartamento, eu estou no apartamento, não tem nem telhado para botar placa solar. Então, para esse público, a gente acredita que a nossa solução, que é a mais simples possível, você entra no aplicativo, no WhatsApp ou pelo site, em 4 minutos você vira cliente Reverde, chega a sua conta Reverde. A gente acha que para esse público, a forma mais eficiente e inteligente de consumir energia renovável é assim. E a gente acha que tem um mercado enorme e está muito animado em construir esse produto para milhões de brasileiros. Tem toda uma questão aí ambiental, né? Que é importante que a gente, de certa forma não, está contribuindo, né? Para uma questão ambiental que é problemática e é tendência ao mesmo tempo, né? Agora você falou 5 milhões de unidades consumidoras no país, isso inclui empresas também, é só residências? Desculpa, eu não falei da residencial, a residencial são quase 80 milhões, são 77 milhões de unidades consumidoras, então você tem industrial com 500 mil, o comercial com em torno de 5 milhões e o residencial aproximando 80 milhões, isso para dar um cheiro do tamanho do mercado, né? Então, o mercado residencial é gigantesco, representa, né, mais de um quarto aí, então tem muita coisa para construir. E o Brasil tem uma vocação solar, né? A gente acha que tem assim, quase que uma década aí de inovação que vai acontecer. A gente tem uma vocação em termos de país, tamanho, sol. Então a gente está muito animado aí com as possibilidades do país. Então, vamos focar para a questão da energia mais no setor comercial, eu digo nas empresas, e micro e pequenas também, né, que se beneficiam, porque esse processo é aberto para todos, né? É aberto para todos. O nosso foco é mais o cliente residencial, pela questão da simplicidade, tá? O processo de compra de uma empresa é um pouquinho diferente da compra do cliente residencial. O residencial, né, você, a gente vai buscar muito simplicidade, não ter dor de cabeça, a gente não tem tempo, a gente não quer pegadinha, a gente quer uma empresa transparente, é isso que a Reverde é. Para as empresas, a gente também serve algumas empresas pequenas, então academia de pilates, pequenas padarias, pequenos restaurantes, a gente tem clientes assim também, que muitas vezes a tomada de decisão está com o dono, mas uma empresa maior, uma empresa que tem vários tomadores de decisão, um processo mais complexo, uma conta muito alta, isso a gente acaba se especializando e entrando menos, porque aí já é uma venda B2B, né? Uma venda que é um pouco mais complexa e que tem outros elementos que a gente não constrói no nosso produto, na nossa estratégia. Aliás, quero continuar falando sobre isso, Felipe. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Já eu quero entrar contigo nessa questão de tendências aí também. Tá bom? Convido você para ficar aqui comigo e você também. A gente faz um intervalo rapidinho, volta já.
Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Nós estamos falando de gestão, é claro, hoje com foco em energias renováveis. E aqui comigo para essa conversa, Felipe Matos. Felipe é fundador e CEO da Reverde. Felipe, a gente falava sobre isso, essa tendência, né, que a gente tem de trabalhar cada vez mais as empresas com foco aí na mudança de comportamento também do consumidor, né? Aliás, é uma mudança de comportamento que começa lá dentro da empresa, né? Com muito mais preocupação com a marca, com a imagem. E aí a gente trabalhando nesse segmento, nessa linha de redução de custos e preocupação com energias renováveis, com o meio ambiente, é mais ou menos uma tendência mesmo, a gente vai ter que incorporar isso porque é um ativo nas empresas, né, Felipe? Sem dúvida, isso é uma evolução importantíssima aí, né, até do capitalismo de forma geral. Eu me formei em 2008, fiz MBA em Wharton, nos Estados Unidos, em 2012, eu fui vendo essa evolução do capitalismo, assim, quando eu me formei, era aquele foco, eu fui trabalhar em consultoria, era lucro, né, e o bottom line único, né, do P&L, do DRE, era o que contava. E hoje a gente já vê, isso acabou, assim, hoje a gente vê que as empresas, elas entendem que elas são uma entidade maior do que só o lucro. O lucro é importante, claro, mas existe uma preocupação com os funcionários, existe uma preocupação com o bottom line social, né, de você estar, de fato, criando uma cadeia de fornecedores virtuosa. Aí sim, isso inclui a energia renovável. Então, você quer ter fornecedores que estão em linha com, né, o que é melhor para o planeta, o que é melhor para a nossa sociedade. E isso virou já, nas grandes empresas, norma. Você tem vice-presidências dedicadas ao tema, né, da sustentabilidade, de fazer o bem, né? Cada um vai dar o seu nome, mas já é algo que virou o padrão do capitalismo, e isso é uma evolução muito importante para a gente, e a gente na Reverde fica muito feliz de fazer parte, de poder ser um fornecedor que, com simplicidade, leva energia renovável para as empresas e para o consumidor residencial pequeno também, que também quer isso, busca isso, né? E pensar que o empresário é um consumidor também residencial, né? Quer dizer, ele reduz custo aqui em casa, isso me serve de alguma maneira, claro, separando bem as contas, mas serve de alguma maneira para investir talvez lá na minha empresa, né? Felipe, você pela sua experiência, seu conhecimento também, fora daqui, eu te pergunto como a gente está, Brasil, no ranking aí, dessa linha, desse segmento, dessa preocupação ambiental e de uso de recursos dessa forma, como os outros países estão e como a gente é visto lá fora. O Brasil, ele não tem uma matriz energética tão suja quanto na Europa, por exemplo, né? A gente sempre usou muito as hidrelétricas, né? Inclusive que tem um ponto de você inundar e fazer uma intervenção, né, local, ali na natureza e no ambiente, mas não chega a ser uma matriz muito suja. Agora, dito isso, a gente cresceu muito em energia solar nos últimos anos e a projeção é que a gente multiplique por 5 a capacidade instalada aí nos próximos 6, 7 anos. Então, a gente tem uma vocação, né? E quando a gente tem uma vocação, a gente tem que usar essa vocação. Se você pega o Brasil e você olha o mapa do planeta, o Brasil ele é absolutamente privilegiado em insolação, né? É claro isso. A gente tem terra aqui que você precisa para energia solar e também você tem a questão da eólica e outras, mas falando um pouquinho da solar, que acho que o Brasil tem uma vocação e tem crescido muito, a gente tem muita terra, uma insolação privilegiada, então a gente tem tudo para ser o epicentro dessa indústria, quase como foi o ciclo da cana, do café. Talvez a gente tenha um ciclo agora da energia, ser um grande exportador, um grande produtor de energia, e existem evoluções também no armazenamento de energia, então pode ser que exista um futuro onde a gente é o centro produtor mundial de energia, a gente consiga empacotar melhor essa energia e vender para o mundo inteiro. E é importante a gente falar nisso também, porque, claro, a gente está cada vez mais também vendo viabilidade no mercado de exportador, né? Mesmo hoje, a gente, sendo uma empresa de pequeno porte, a gente tem viabilidade, tem condições, tem onde buscar conhecimento para exportar os nossos produtos, né? Porque, voltando àquela questão da importância da marca, do nome, do que se faz, né? E os produtos do Brasil são muito aceitos lá fora, mas é preciso sempre trazer, né, para junto todas essas questões, toda essa preocupação, a gestão com energia também, né? Felipe, eu pergunto sobre viabilidade de uso desse sistema no Brasil, porque a gente sabe, trabalhando aí com energia solar, tem regiões
com maior disponibilidade de sol, né? O sol aparece mais do que, por exemplo, lá no sul, né? Aliás, de onde eu venho também. A gente, é claro, tem muitos projetos de energia fotovoltaica lá, conheço muitos na região sul, mas a disponibilidade de sol não é tanta ou tão incidente quanto, enfim, no Ceará, talvez. Mas de qualquer forma, vocês trabalham com essa diversidade, de alguma forma ela chega a ser problema? É viável para o empresário, desde Chuí ao Iapoque, instalar um sistema desse ou fazer parte desse sistema também? Como é que você vê nessa questão? É viável, Sebastião. E tem duas coisas que influenciam, né? Uma é a própria, talvez três, aqui vou simplificar com duas, depois entrar para a terceira, mas você tem que ter sol, né? Mas o Brasil ele é privilegiado, por mais que exista essa discrepância, de forma geral, a gente tem muito sol, né? Mas, de fato, você pega ali Minas com Bahia, aquela região, uma insolação impressionante, né? O Nordeste, muito privilegiado. Então, isso influencia, aumenta a produção e você tem um retorno maior, que justifica mais o projeto. Mas a outra dimensão que a gente tem que levar em consideração é a tarifa da energia local, que hoje, a tarifa do mercado cativo ela é distribuidora, né? Então não existe um mercado nacional. Então você pega aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, você tem a Light e a Enel, e essas são a segunda. A Enel é a segunda mais cara e a Light é a terceira, por exemplo. Então o custo da energia naquela distribuidora, que varia, ele influencia muito. Você pega alguns lugares do sul, você tem um custo já que não é tão alto. Aí talvez, alguns lugares do sul você tem um custo da energia que não é tão alto e uma incidência solar que não é tão alta. Aí o retorno do projeto começa a ficar mais questionável, tá? Mas via de regra, assim, dada a evolução da tecnologia solar e ela vai continuar acontecendo, e dada a nossa posição privilegiada, né, no planeta, os retornos dos projetos, via de regra, são muito bons em diversos estados, mas sim, se o custo da energia naquele estado da distribuidora, naquela região da distribuidora é um pouco mais alto e a insolação é mais alta, via de regra o projeto ele tende a se justificar mais. Agora, interessante a gente falar também, né? Você falou aí dos sistemas de instalação de placas fotovoltaicas e do sistema que você desenvolve, no mercado que você está à frente. Não são coisas concorrentes, né? E nem anulam uma a outra, né? Esse mercado forte e importante também, né? O mercado, a indústria de energia fotovoltaica, de placas, e que é também bastante interessante porque o foco, o objetivo acaba sendo um só, né, Felipe? Claro, totalmente. Assim, é a base para a nossa empresa, né? A Ververde trabalha alugando, a gente tem uma área inteira só dedicada ao relacionamento com as usinas solares. E a gente vê, Sebastião, uma coisa que é muito interessante. A gente tem desde parceiros menores até parceiros maiores, mas tem de todo tipo de investidor investindo em usina solar. A gente tem um parceiro em Minas que ele é um super empreendedor, já teve restaurante, funerária e todos empreendimentos muito bem sucedidos, já teve plano de saúde, e ele resolveu investir, e fez, colocou lá o dinheiro, 3, sendo para a quarta, usinas solares de microgeração. Esse é um pequeno empreendedor e tem retornos muito bons, retornos na casa de 15%, 20% líquido ao ano, então excelente retorno. Esse é um parceiro nosso, a gente aluga a usina dele, só que não é a vocação dele achar cliente para essa energia, né? Ainda mais em Minas, que já é um mercado um pouco mais competitivo. Então, quem que é o parceiro ideal para ele é a Reverde, porque a gente aluga a usina dele, a gente paga dividendo todo mês para ele e a gente distribui, acha o cliente para a energia. Então, as usinas solares são parte fundamental, talvez, né? Uma das mais importantes da Reverde, né? Tanto o cliente quanto a usina são muito importantes para a gente tem dois lados, né? Mas a gente entra nisso e aí você tem clientes maiores, parceiros maiores, que são fundos de investimento, que fazem usinas enormes. E tem um outro fator que talvez esteja muito de acordo, muito junto também, caminha junto, é a tecnologia, né, Felipe? A gente só está conseguindo fazer isso hoje, além de toda uma questão de consciência que precisa ter, e que bom que a gente está tendo, mas a tecnologia tem facilitado muito, né? A gente está num avanço muito interessante também nesse sentido, né? Você falou da facilidade que é hoje para eu fazer parte de um sistema desse, eu digo qualquer empreendedor, né? Então não há justificativa para que não se pense, né? A gestão no todo está isso, em pensar em estratégias, pensar em inovação também, né? É mais ou menos por aí, né? A gente tem tudo à mão hoje em dia, né?
Tudo. Eu acho que tem duas tecnologias aqui, até é importante separar elas. Uma é a própria tecnologia do hardware, do dispositivo das placas solares, que está evoluindo muito. Elas são cada vez mais eficientes, aí o nível de eficiência das placas solares aumentou quase 70% aí nos últimos 8, 10 anos. E a outra tecnologia que você pegou também, e que é o que eu, até como gestor, como profissional me especializo, e até como profissional técnico, que é software, né? Que é você usar a tecnologia da informação, né? O que é a tecnologia da informação? Assim, né? Como o Google virou uma empresa gigantesca organizando a informação do mundo, e via de regra software faz isso, a gente aqui na Reverde organiza várias informações com software para fazer o processo de você aderir ao sistema solar ser muito simples. Hoje não é tão simples, porque você precisa, se você fosse fazer isso sem a Reverde, por exemplo, você precisa encontrar um terreno, pegar as placas ou importar ou comprar, criar uma cooperativa com 20 amigos, botar isso tudo numa junta comercial, depois fazer a contabilidade disso todo mês e fazer o rateio das despesas. Então, complexo. E tem que ser, porque o negócio tem que ser regulado. Aí o software, a tecnologia da informação, os produtos digitais vêm para permitir que seja muito simples. E aí, quando você permite ser muito simples, você endereça um mercado muito maior. E isso é importante para o negócio. É isso que a gente faz. E é preciso ver isso como um investimento, né? Se a gente não sabe fazer, ou se precisa fazer melhor, e não consegue, mas tem no mercado quem faz, é preciso saber delegar também, né? E isso envolve, de novo, estratégia, envolve gestão, né? Não dá para tentar fazer tudo sozinho. Se tem coisas que podem ser muito mais produtivas, se a gente trouxer alguém para parceiro, né? Felipe, a gente está indo para o final, mas eu queria aproveitar de uma informação que você deu lá no comecinho para você me falar, que é da sua experiência, né? De todo o seu expertise, seu conhecimento. Eu vejo que você é um profissional que não para, né? A gente está sempre pensando em novidade. E qual é o futuro que a gente vai ter com mudanças tão rápidas, com tanta informação? Qual é o futuro que você vê quando a gente fala de energias renováveis, de energias limpas? Eu vejo, assim, é difícil antecipar, né? Eu acho que você vai ter muita, como sempre, mas vão ter inovações muito grandes do ponto de vista de armazenar energia, que vão possibilitar novas cadeias, assim. Você tem já, da coisa mais simples à coisa mais sofisticada nesse sentido, tem tecnologias que armazenam energia hoje levantando peso. Então, assim, é uma coisa meio óbvia, até meio secular até, mas você levanta peso e a energia fica lá em cima, depois você deixa o peso cair e gera energia. Então, você vai ter tecnologias para armazenar energia, que hoje é um problema, né? A gente tem as baterias, mas isso vai evoluir muito e vai possibilitar novas cadeias inteiras surgirem. E as inovações em geração, naturalmente, vão acontecer com o solar cada vez mais e várias outras fontes. Elas vão se tornar mais modulares, eu acho também. O solar já é modular. Existe inovação em tornar o eólico mais modular, com pequenos dispositivos que você coloca em qualquer lugar e gera energia eólica, sem precisar daquelas pás gigantescas. Então, acho que vai existir um pouco de inovação em modularização das tecnologias, né? Para dar mais acesso a diferentes tipos de investidor e até de consumidor também, que quer ter um módulo, às vezes, eólico na sua própria casa, como exemplo. E de distribuição também, eu acho que as inovações de distribuição, e a Reverde é uma inovação de distribuição, elas vão tornar esse mercado, que às vezes ainda é um pouco distante para muita gente, mais próximo, né? E isso faz toda a diferença. Assim, uma das coisas fundamentais em negócios é de fato, a distribuição, né? A gente pode criar o melhor produto do mundo, mas se ele não é... E é isso que a internet, ela foi um grande caminhão aí de negócios dos últimos anos, porque ela permitiu uma distribuição global, sem barreiras, e produtos chegarem onde não chegavam antes. Então, eu também acredito, sou bem entusiasta das inovações de distribuição de energia aí para diversos públicos. Ótimo. Felipe Matos, fico muito feliz com essa conversa aqui com você. Tenho certeza que instigou muitos empresários, consumidores. Muito bom conversar com você sobre inovação, né? Sobre futuro, sobre meio ambiente, sobre gestão, de certa forma, de tudo. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, Felipe. Obrigado a você, Sebastião. Foi ótimo estar com você. Obrigado mesmo. Boa tarde. Um abraço grande para você e para você também que acompanhou a gente até agora. O programa Rumo Certo fica por aqui. Eu volto no próximo programa. Até mais.